Glória a Deus, aleluia. Essa noite te saúdo mais uma vez, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite quero deixar uma palavra para a nossa vida. E nessa noite a palavra se encontra em João 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Palavra do Senhor nessa noite. Quero falar desse caminho, o caminho chamado Jesus Cristo. Mas também quero falar de uma vida, a vida que se chama Jesus Cristo. E a palavra diz que Jesus, ele fala ali para os seus discípulos, ele diz que ele é o caminho, mas ele também é a verdade e ele é a vida, sem o qual ninguém chegará ao Pai. Então Jesus Cristo não é qualquer caminho, Jesus Cristo não é qualquer verdade, Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Criador do céu e da terra. Jesus Cristo é o único caminho que leva a criatura até ao seu Criador. E Jesus, ele fala para os seus discípulos, Jesus, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor em João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade que liberta se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E eu quero te falar nessa noite, você que está me ouvindo, você aí onde está me ouvindo, sem o caminho chamado Jesus Cristo, não tem como se achegar ao Pai. Jesus Cristo é aquele que nos conduz ao Pai. A palavra diz que Jesus, ele deu o seu último suspiro. Nas traduções diz que ele deu o seu último brado, o seu último grito. E a palavra diz que Jesus, ele entrega o Espírito. E a palavra diz que quando Jesus, ele entrega o Espírito, a palavra diz que o véu ele rasgou de alto a baixo. Ali estava Jesus abrindo a passagem para que nós possamos chegar ao Pai. Não existe barreiras, não existe mais um véu. O véu foi rasgado, a barreira foi derrubada e hoje nós temos o livre acesso ao Pai. Mas como é esse acesso? Esse acesso é através de Jesus Cristo, porque a palavra diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna está no Filho de Deus, no Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que veio nessa terra. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. O Filho de Deus, aquele que se despiu de toda a sua glória, e ele veio nessa terra. Ele veio nessa terra morrer pelo pecador, na mão de dos pecadores. Mas ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, ele não permaneceu na morte. Jesus não permaneceu no túmulo. Ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Então Jesus, ele ressuscitou, meu amado, para que todo aquele que nele crê. Então nessa noite eu quero falar para ti. Não sei qual caminho que você tem trilhado, eu não sei qual tem sido as suas escolhas,
Eu não sei qual tem sido as suas decisões, mas nessa noite eu quero falar para ti. Se você partir dessa vida, se você hoje descer à sepultura, eu quero falar para ti, se você não estiver no caminho chamado Jesus Cristo, se eu e você não entrarmos nesse caminho chamado Jesus Cristo, há uma condenação esperando o homem. O homem, a salvação já foi entregue pelo homem, pela graça sois salvo. Mas Jesus, ele diz que ele está à porta, ele bate. Se quem ouvir a minha voz, Jesus entra. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus também, ele convida, ele faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas a palavra do Senhor em João 6, versículo 35, a palavra do Senhor vai dizer, Jesus diz: olha, aquele que vem a mim jamais terá fome, mas aquele que crê em mim jamais terá sede. Então quem nos sacia é Jesus Cristo. Quem nos sacia é Cristo Jesus. A palavra diz para mim e para ti nessa noite que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aquilo que anda segundo a carne, aquele que anda segundo a carne, a palavra diz que aquele que ama o mundo e as práticas desse mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então nessa noite eu estou aqui para falar para ti, a única oportunidade que o homem tem de salvação se chama Jesus Cristo. Não tem outro nome, a palavra diz. A palavra vai dizer em Atos dos Apóstolos, porque em nenhum outro nome foi dado a qual o homem possa ser salvo. E nenhum outro nome foi dado a qual o homem possa obter a salvação e a vida eterna. Somente Jesus Cristo. E a palavra vai dizer em Timóteo que não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o mediador, Jesus, ele é o caminho, mas a palavra também vai dizer que Jesus, ele é a porta. Quando nós trilhamos o caminho chamado Jesus, um caminho estreito, um caminho de renúncia, um caminho aonde temos que renunciar todos os dias, todos os instantes, mas a palavra também vai dizer sobre essa porta, que quando nós chega a uma porta, e a palavra diz que a porta também, a porta era estreita, assim como o caminho é estreito, a porta ela é estreita. Meu amado, nessa noite que você possa entender, todo ser humano, a palavra diz que o homem ele veio do pó, e para o pó o homem retornará. Todos nós retornaremos ao pó. Mas qual será o destino da minha e da sua alma? Qual tomará o destino da minha e da sua alma? Há um destino esperando a minha e a sua alma. O destino do corpo de todos é o mesmo destino. Mas qual será o destino da alma? Para onde irá a minha e a sua alma? A palavra diz, Daniel 12, versículo 2, que aqueles que morrem em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que morrem sem Cristo ressuscitarão para a condenação eterna. Então nessa noite eu quero falar para ti, quando João, capítulo 1, versículo 29,
João, ele apresenta Jesus, que Jesus está vindo em direção. João aponta para Jesus, e João fala: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro que veio e foi sacrificado pela humanidade. Mas para isso, a humanidade tem que crer em Jesus Cristo, porque a palavra diz que aquele que o confessar nessa vida perante aos homens, ele o confessará perante o Pai. Mas aquele que o negar nesse século, nessa vida, ele o negará perante o Pai. Então andar com Jesus é escolha de cada um. A palavra diz que não é por força, não é por violência, não é por imposição, não. É através da pregação. Porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nessa noite, nós somos apenas semeadores dessa semente chamada palavra de Deus. Somos apenas semeadores que saímos a semear essa palavra. Mas a palavra diz que quando o semeador semeia, umas caem no terreno onde tem espinhos, outras caem no terreno onde tem pedregulhos, outras caem à beira do caminho. Mas a palavra diz que umas também caem em corações, em terra boa, e dá fruto. E nessa noite, todos os terrenos foi mudado, mas a semente, ela é a mesma. É a palavra de Deus. É a palavra que salva, que cura e que liberta. E esses terrenos, a palavra diz que são corações de pessoas. Uns logo se alegram, outros logo se maravilham, mas a palavra diz que não é profunda, e logo abandona a semente e volta às suas velhas práticas. Mas nessa noite eu prego essa palavra, e que o Senhor abençoe e que caia no coração, no terreno bom, e venha dar fruto em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz: olha, Apolo lançou, Paulo regou, mas o crescimento vem do Senhor Jesus. Então nessa noite, que essa palavra entre no seu coração e você entenda: salvação somente em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro mais uma vez sobre essa palavra, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que as pessoas venham entender que o Senhor é o caminho, mas o Senhor também é a verdade, e o Senhor é a vida, e que o Senhor é o único caminho que nos conduz à salvação e à vida eterna. Que o setor QNR venha ser alcançado, vidas venham ser libertas através dessa semente, através dessa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nessa noite, e você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.